Graças e paz, irmãos. Amém. Motivo de muita alegria, bênção. Bênção mesmo saber que mais uma união masculina está surgindo neste mundo para poder servir ao Senhor Jesus com propósito e com objetivos, né? Alegria em dobro, porque está nascendo em nossa igreja, né? A igreja filha da Pira em Ferraz, que no tempo do Senhor, não do nosso, mas no tempo do Senhor, como diz as Escrituras, tem nos dado alegria, né? O bom filho dá alegria aos seus pais, né? A Bíblia nos diz que o filho que honra o pai e a mãe, ele tem seus dias abençoados, alargados na terra, né? E com isso eu faço essa analogia à nossa congregação, que durante esse tempo que nós temos tido como pastor aqui, temos tido alegria mesmo, de poder ter a congregação, os irmãos da congregação, essa família preciosa e amada por nós, e vendo que a cada ano a nossa congregação vai crescendo, vai tendo a visão do reino, começando com a MCM, nossa irmã Maria Lúcia, agora com nossos irmãos aqui, e daqui a pouco teremos os jovens. É assim que começa, viu? Daqui a pouco mensageiras, embaixadores. O importante, irmãos, é dar um passo de cada vez. É assim que começa as grandes obras na face da terra, sempre dando um passo. Então continue assim. Essa é uma frase que entrou na minha vida durante este período de tempo, em que tem me abençoado muito pensar dessa forma em Cristo Jesus. Nada precipitado, nada por outro motivo a não ser um passo de cada vez, como diz as Sagradas Escrituras. Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios. Então, ensine a contar os nossos passos. Eu quero compartilhar neste momento, já que os nossos corações estão alegres, felizes. Parabéns mesmo, viu, meus irmãos? Hoje nós tivemos um dia muito corrido, cansativo. Estivemos fazendo um reparo, uma limpeza na nossa igreja. Passamos o dia todo lá, pegamos muita chuva, mas os homens de lá não desistiram, pegaram desde o início, as irmãs também, e vamos que vamos, fizemos, acontecemos. Então nós temos essa alegria, por isso que é bom ter a união masculina, contar com os homens da nossa igreja, porque eles sempre estão ali trabalhando e servindo o Senhor. Eu quero pensar com vocês hoje alguns princípios. Eu não tenho outro. Meu único objetivo aqui é trazer alguns princípios. Eu não vou falar em termos da estrutura da união masculina, até porque vocês ainda terão um longo tempo para pensar sobre isso. Mas eu quero falar sobre a estrutura espiritual, que vai marcar toda a trajetória e a história de uma união masculina. E o texto que eu quero pensar com os irmãos são 2 versículos que ficam em Gênesis, na verdade 3 versículos. Primeiro, Gênesis 39, capítulo 39, versículo 9. Gênesis 39, versículo 9 vai falar de um homem exponencial, um homem que marcou sua época, um homem que, desculpe a minha expressão, foi tão homem que ele passou a ser uma tipologia de Jesus, o perfeito homem, filho do homem, que veio da parte de Deus. Nós vamos ver aqui um relato, um testemunho desse homem no seu desenvolvimento. O primeiro, que é 39, versículo 9, é sobre um período, um momento de sedução, um teste
para verdadeiros homens de Deus. Está dizendo aqui, versículo 9, palavras do próprio José. Ele diz assim: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, portanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? O segundo versículo vai ficar no capítulo 41, versículo 48. É 38, tá? 41, capítulo 41, versículo 38 a 40. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Perceba que o próprio Faraó fez uma declaração enaltecendo a atitude de um homem de Deus, dizendo de uma maneira muito clara: disse Faraó aos seus servos, poderemos achar um homem como este? É justamente sobre esse tema que eu quero falar com os irmãos: homens de Deus vivendo com propósito e integridade. Homens de Deus vivendo com propósito e integridade. A palavra integridade, ela vem do latim e ela significa estar inteiro, uma qualidade de algo que é íntegro, algo que quer dizer que tem alguma coisa a ver com brioso. Quando alguém diz que esta pessoa tem brio, esta pessoa ela é pundorosa. Integridade tem a ver com um princípio de uma ação provocada por alguém que está ligada a uma pureza e também a uma inocência, a uma castidade. E é isso que aconteceu, e é isso que vemos a palavra integridade sendo muito aplicada à atitude de José. Um homem que se manteve puro. Ele não mexeu com a esposa de Potifar, mesmo ela sendo sedutora, mesmo não tendo ninguém por perto, mesmo tendo tudo à sua disposição, tudo às suas mãos. E ele demonstrou integridade, mas ele não mostrou a integridade relacionada a Potifar. Ele mostrou sua integridade em relação a Deus. Ele fala: como é que eu iria fazer isso com o meu Deus? Nós sabemos que esse texto nos fala de integridade. Um homem de Deus, ele pesa sobre o seu caráter a integridade. E a integridade tem a ver com uma vida honesta, uma vida honrosa, uma vida educada. Tem a ver com alguém que tem brio, tem a ver alguém que age com justiça, com pureza de alma e de espírito. Pureza de alma e de espírito. Bem-aventurados limpos de coração. Aquele que não guarda, aquele que não tem a malícia, aquele que não age com segundas intenções, aquele que sabe que pela livre consciência da sua relação com Deus, ele reflete exatamente para as outras pessoas, porque ele não está preocupado sobre o que as pessoas vão dizer sobre ele, mas ele está super preocupado sobre o que Deus pensa sobre ele. Ele termina o dia e pergunta: e aí, pai, como foi o meu dia? O Senhor se agradou hoje? O homem íntegro, ele sabe quando Deus se agrada. Ele sente uma paz,
Ele sente uma paz tremenda em suas decisões. Até porque, diferente da cultura machista que nós vivemos, que diz que homem não chora, que diz que homem se tem que pegar as mulheres, diz que homem é cheio disso, cheio de moral daquilo. José, ele só pensou numa coisa: viver para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus, por consequente, significa viver com propósito. Por isso que homens de Deus são pessoas íntegras. Ele tem uma missão. Então, quando a gente olha para esta questão, nós vamos ver uma integridade relacionada aos bens, porque tudo que Deus põe nas mãos dos homens, Ele é o mordomo do Senhor. Eu gosto muito da época em que nós estudávamos a teologia da mordomia, na década de 80, de 90, que nós aprendemos que o primeiro mordomo foi Adão, foi Eva, tinha a responsabilidade de cuidar de tudo que Deus colocou em suas mãos, porque no final, tudo que Deus colocou em nossas mãos, nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas, entregar e prestar contas de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então Ele é íntegro na sua gestão das coisas de Deus. Não é a minha casa, é a casa que Deus me deu. Ele entende que não é a minha família, é a família que Deus colocou em minhas mãos, para que pudesse administrar para a honra e para a glória dele. Então, quando olhamos para esse termo, nós vamos ver que um ser humano íntegro, ele não se vende a situações momentâneas. Quando José foi odiado pelos seus irmãos, ele não se aborreceu e revoltou-se contra Deus. Quando ele estava no fundo do poço, ele não diz: é isto que eu mereço por te servir. Quando ele foi como escravo, como ele foi como mordomo da casa de Pótifar, como ele foi como prisioneiro, presidiário, de filho da promessa a presidiário. Todas essas experiências ele passou por frustrações. Ele foi tratado como objeto, ele foi tratado como um animal pelos seus irmãos, ele foi tratado como objeto pela Pótifar, ele foi tratado como ninguém, porque a vida de carcereiro, a vida de presidiário não é fácil. Em todos estes momentos, você pode perceber que ele não se revolta contra Deus. Ele simplesmente mantém a sua vida no foco. Ele foi o que ele tinha que ser. E simplesmente viveu para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que nós não somos muito diferentes de José, não. No dia em que você aceitou Jesus, Deus revelou para você um sonho real, chamado Reino de Deus. E se eu e você deixar esse Reino de Deus contagiar a nossa vida, nós vamos viver direcionado para os propósitos do Reino de Deus. Como Jesus mesmo disse: buscai primeiro o Reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a missão de um homem de Deus é viver com propósito ao Reino de Deus e entender que o que vem em suas mãos são instrumentos para que ele possa viver a missão de glorificar e viver a glória e viver o nome de Deus aqui na terra. O meu emprego é uma área missionária. As gestões do meu lar é um campo missionário. Às vezes, o campo missionário de alguns homens de Deus torna-se um pouco mais pesados, porque ele tem que lidar, muitas vezes, com o resgate da própria família.
Quanto mais ele compreender que ele está para viver e ser um canal de testemunho que reflete este propósito e também esta integridade, com toda certeza, mais influência do reino de Deus acontecerá por onde ele passa. Deixará digitais de vida, digitais, assinaturas de Deus. Marcará vidas, marcará pessoas, não porque ele tem qualidade, mas porque ele está vivendo com propósito e integridade de coração na sua relação com Deus e na sua relação com o mundo. Então ele não se vende, mesmo ele sendo prejudicado. José ele não se vendeu, ele manteve o que ele era, não se corrompeu. Ele não pegou uma rota mais curta, ele não cortou o caminho, ele manteve exatamente de acordo com aquilo que ele tinha visto do plano de Deus para a sua vida. Homens de Deus, homens da PIB, em Ferraz de Vasconcelos, aqui na nossa Vila São Paulo. Deus tem um projeto com suas vidas. Abrace esse projeto. Seja contagiados com o projeto de Deus. Com toda certeza, qualquer lugar que você pisar, você vai refletir a glória dele e Deus será com você. Existem algumas lições que eu quero compartilhar. Na verdade, são 5 missões de um homem de Deus que vive com propósito e integridade. Ele deve fazer em sua vida diária. Como nós somos União Masculina Missionária, a primeira missão que temos é a nossa missão em relação com a intimidade com Deus. Toda missão começa na oração. Toda missão começa com o joelho no chão, cara no pó, humilhação diante da presença de Deus. Se nós quisermos resultados que permaneçam para sempre, que resistam à tempestade, nossa primeira missão é andar com Deus. Enoque foi um homem que, quando conversava com Adão, Enoque foi contemporâneo de Adão. Quando ele chegou mais ou menos aos seus 60 anos, de tanto ele ouvir relatos de Adão, ele falou: eu quero andar com Deus. Adão deixa um testemunho incrível. E Enoque, a partir de seus 60 anos, começou a andar com Deus, a ponto dele fazer isto a maior missão de sua vida. Uma das coisas que realmente me apaixona no Velho Testamento, começando pelo livro de Gênesis, que ele começa a fazer, a elencar uma galeria de pessoas que andavam com Deus. Isso me instiga tanto, me dá tanto desejo. Eu fico perguntando: é possível? Como eu posso andar com Deus? E o caminho, Jesus ensina, é a oração. Quanto tempo você passa com Deus? A missão de um homem é primeiramente gastar o tempo com Deus. Eu aprendi assim uma coisa sobre a habilidade de administrar o tempo. Quanto maior for as tarefas que você terá durante todo o seu dia, quanto mais difícil ela for, mais tempo você tem que passar com Deus. Porque é este tempo que você passa com Deus que Ele te dará sabedoria suficiente para que o seu pequeno dia seja um dia extraordinário. Cheio de sabedoria, cheio de resultado, cheio das ações de Deus em sua vida. Em outras palavras, quando nós pensamos que uma das missões é buscar uma relação de intimidade com Deus, eu quero dizer exatamente isso. Quando você passar na rua de sua casa, os seus conhecidos deverão chegar a dizer: aquele ali é um homem de Deus. Ali no seu emprego, as pessoas deverão dizer: este é um cristão, não é igual àqueles. Este, se eu tiver que ser cristão, tem que ser igual ao Senhor. Esse é o desafio de nós encantarmos as vidas dos nossos netos com o melhor que temos, a nossa vida com Deus.
E os nossos netos querem ser um homem de Deus igual ao nosso avô, igual ao nosso pai. Esse é o desafio. Buscar uma vida com Deus é a base espiritual de todo homem cristão. Sem esta base, com toda certeza, no primeiro chuvisco a casa cai. Não precisa de muita coisa, só chuvisco. Base espiritual. Às vezes queremos fazer as coisas sem base espiritual. E eu vou dizer para você, meu amado, que Deus não se admira, Ele não vai ficar impactado com quantas coisas você faz no nome dEle. Mas Deus pode ficar impactado pelo tempo que você passa com Ele. Jesus, Ele disse que nos últimos dias muitas pessoas virão em meu nome e dirão: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, profetizei, expulsei demônios e fizemos isso e fizemos aquilo. Não é por obras, meus irmãos, que somos salvos, mas a obra é de fato e deve ser de fato um resultado do meu andar com Deus. Primeiro eu ando com Deus, depois vem as obras que são resultado de andar com Deus. Então eu sou convidado a olhar para esse texto e ver como José passava o tempo com Deus. José passava tanto tempo com Deus que em cada situação que José estava, era possível eu criar essa conjectura e dizer o seguinte: José, lembra-se do sonho. E José recobrava a sua memória espiritual, a sua esperança, a sua visão que estava distorcida por conta daquele fundo do poço, ou por conta dos grilhões que existia na cadeia, ou por conta da acusação de Potifar, porque ele recusou por Potifar, e Potifar disse que ele tentou violentar ela sexualmente. Essas visões que durante aqueles momentos difíceis ficou turva. Talvez uma voz dizia: lembra-te do sonho. E ele recobrava sua visão novamente e voltava a se reanimar. Somos convidados, meus queridos, a ter essa base com Deus. Porque se nós não tivermos esta base, com toda certeza, pagaremos um preço muito alto. Estaremos construindo uma casa até bonita. Ela estará sobre a rocha, mas ela não permanecerá para sempre. Tudo que Deus faz é para permanecer para sempre. O testemunho de Deus é de geração em geração. Ele quer que as gerações sejam abençoadas. Ele quer que os povos sejam abençoados. Quer que você deixe um legado. E nós somos, na verdade, o patrimônio primeiro para deixar um legado. Um legado nesta terra. Um legado de fé. E nós somos convidados. O segundo ponto é a missão de ser um líder no lar. A liderança no lar é uma responsabilidade dada por Deus aos homens. O homem não pode transferir essa responsabilidade para a esposa, nem para o filho mais velho. A liderança não está somente no ato dele dizer: eu trabalho, eu sustento. Está na forma de como ele exerce liderança, para que todos da sua casa olhem na mesma direção para onde ele está olhando. Não por força, não por coação, não por violência, não por chantagem, não porque ele sustenta e agora que eu estou pagando tudo, vocês têm que fazer o que eu mando, porque a minha casa, debaixo do meu teto, manda eu. Ao contrário, não desta forma, mas da forma como ele anda com o Senhor. Nós somos convidados a exercer uma liderança espiritual. Nós somos convidados a exercer uma liderança espiritual que se exemplifique na experiência do amor, na experiência do respeito, na experiência do perdão, na experiência da sabedoria para com a esposa, na sabedoria para com os filhos, na busca de guiar a família nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa missão. Não adianta nós, infelizmente, descamparmos a nossa casa. A nossa missão começa em nossa casa. Inclusive, todos nós somos considerados a observar, biblicamente, que tudo começa onde nós estamos. Tudo começa em nossa casa.
Nós, os diáconos, somos convidados a cuidar da nossa casa. Nós, os pastores, somos convidados a cuidar da nossa casa. Nós, homens da união masculina missionária, somos convidados a cuidar da nossa casa. Depois nós cuidamos das outras coisas. Esse é um princípio que é feito e tem que ser feito. É tanto que na união masculina temos matérias e estudos que ensinam como cuidar. Nós somos treinados. Nós chamávamos antes a união masculina de união de treinamento. Eu me lembro porque com 19 anos eu era o presidente mais jovem da associação da Zona Leste. Eu tinha oportunidade de estar servindo ao Senhor, mas porque era uma união de treinamentos. Me treinavam, eles nos treinavam a cuidar das nossas esposas, treinavam a cuidar dos nossos filhos, treinavam a gerenciar e dar o tempo. Eu me lembro de uma infeliz experiência em que nós fomos visitar um diácono que já estava afastado 3 anos da igreja. E nós decidimos lá da equipe da nossa igreja memorial em Vila Rosária a fazer uma visita a todos os membros que estavam afastados da igreja para ver se conseguíamos trazê-los de volta. Conseguimos marcar com um diácono que até então, há 3 anos atrás, era um homem muito ativo na obra do Senhor, um homem que era considerado uma pessoa motivadora porque se envolvia demais na obra do Senhor. Quando fomos à sua casa, nós tivemos as experiências mais tristes que alguém pode encontrar por aquele que serve ao Senhor. E que nós não devemos absolutamente desejar isso para ninguém. Ele chorando, dizendo para nós que enquanto ele ficava discutindo com os irmãos sobre as crianças que ficavam correndo entre os carros, no estacionamento, batendo no retrovisor dos carros, o inimigo estava levando o filho dele para outro caminho. O inimigo estava matando o coração, o amor no coração de sua esposa para com ele. E hoje nós estávamos com uma pessoa que tinha uma riqueza, um baú de grandes riquezas do conhecimento da palavra de Deus, que sabia como as coisas funcionavam dentro de uma igreja, que sabia como as coisas deveriam ser eticamente, os valores dentro de uma igreja. De uma pessoa que sabia como reger um culto como ninguém, mas dentro de uma igreja. De uma pessoa que sabia orar e fazia belas orações, que servia, fazia visitas dentro de uma igreja. Mas em sua casa faltava igreja. No coração da sua esposa faltava um homem de verdade que pudesse dar carinho, que pudesse dar amor, que pudesse dar importância à sua feminilidade, esposa cristã, uma mulher, uma rosa de Sarão, que precisava ser cuidada, uma família que precisava passar pelo planejamento, um planejamento muito especial. E agora eu vou falar algo que você não vai concordar comigo, porque eu tenho ensinado isso nas escolas por onde eu passo, como professor. Eu aprendi isso logo no segundo ano, quando eu era presidente da União Masculina Missionária. Eu aprendi isso, e aprendi isso no livro, e eu compartilhei com a igreja. A igreja confirmou, mas talvez você não tenha ouvido isso. Se você ouviu, talvez você ouviu uma vez aqui ou outra vez ali. Mas uma coisa que eu aprendi dentro da União Masculina é usar o poder da prioridade. E o poder da prioridade se descrevia e se descreve na minha vida até hoje. Primeiro Deus acima de tudo, Deus acima da minha família, Deus acima dos meus planos, dos meus objetivos, dos meus propósitos. Primeiro Deus. Segundo, a família, porque Deus criou depois do homem dele mesmo a família. Então o homem cristão deve dar uma prioridade de altíssima importância depois de Deus, é para a sua família, para a sua casa. Até porque quem não sabe cuidados de casa negou a fé. É o que diz a Bíblia, não sou eu. Então é cuidar da sua família. Jesus jamais iria querer algo ao contrário. Ele cuida da sua família.
Depois, o terceiro passo, trabalho. Porque depois que Deus criou o homem, depois que Deus deu a esposa para o homem, Deus falou: agora vocês trabalham. Vão cuidar, vão dominar, vão dirigir, vão continuar aí governando este jardim, dando nome, vão a família. E quarta, igreja. Igreja nesta lista vem por último. Muitas pessoas têm cometido um grande erro. Primeiro Deus, segundo igreja, terceiro família e quarto trabalho. Aí fica um monte de homem desempregado dentro da igreja, achando que a igreja é responsável. Não, eu não trabalho porque eu preciso interagir com a minha igreja. Eu sofri isso. No meu primeiro ano, eu falei assim: eu não vou trabalhar os domingos. Eu me lembro que foi numa época em que o Paulo Maluf era o prefeito de São Paulo. Ele conseguiu implementar uma lei. A lei era que na época os shoppings começou a nascer naquela época no nosso país como uma febre. E aí criaram uma lei do comércio. E nessa lei do comércio, no período do Maluf, era que os shoppings deveriam abrir aos domingos. E eles ficavam abertos, acho que até no primeiro período, até ao meio-dia, alguma coisa assim. E aí os lojistas aproveitaram e falaram: não, os mercados também têm que abrir. E aí eu falei: não. Eu não vou deixar meu culto da escola bíblica dominical, eu sou professor. Rapaz, mas foi uma briga, porque até então não era obrigatório. Você podia fazer opções. Ainda estava sendo adequado à nova legislação da CLT. Então tinha uma certa tratativa, um tanto quanto delicada. Mas eu fiquei doido. Eu falei: jamais. E aí eu saí do emprego por causa da igreja. E por causa da igreja eu comecei a trabalhar de bico. Deixei uma carreira profissional para trabalhar de bico. Fazia mascate aqui, pintava uma parede ali, fazia um encanamento ali, aquela coisa toda, porque eu tinha que estar na igreja. E minha família perdendo qualidade de vida. Minha família não comia mais como comia antes. Não se vestia mais como se vestia antes. Não era cuidada como era cuidada antes, com todas as coisas que alguém pode oferecer. Até que um dia o meu próprio pastor chegou e me disse: amigão, vamos pensar um pouco na prioridade. E eu quero que os homens pensem nessa prioridade nos seus departamentos. Bendito o dia que isso aconteceu na nossa igreja, Jardim Daiá. Bendito o dia que naquele dia nós estávamos na reunião de treinamento e nós começamos a estudar sobre as verdadeiras prioridades bíblicas que um homem tem que ter. E por incrível que pareça, quando o homem começa a pensar da maneira certa, a igreja nunca vai ficar descampada. Porque quando você segue certinho a prioridade, realmente cumpre-se o que Jesus Cristo disse. Mas antes buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Depois desse dia, a igreja nunca ficou descampada, nunca deixamos de ajudar. Eu voltei a trabalhar aos domingos, voltei a ter um plano de carreira, meus filhos voltaram a ter uma qualidade de vida, eu voltei a ter uma colocação profissional, depois eu abri uma empresa e a igreja sendo assistida e nós podendo ajudar. Não podia ajudar de um jeito, mas ajudava do outro. A união masculina nunca fechou. Todos os trabalhos de união masculina na época eu participava, todos os sábados, tudo que dava. E depois eu percebi que muitas vezes, quando nós não fazemos a leitura correta, até aquilo que é de Deus, sendo mal interpretado, pode virar uma pedra de tropeço para a nossa vida espiritual. Então, meus queridos irmãos, homens da congregação Vila São Paulo, siga periodicamente esta prioridade. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. E quarto, igreja. Nada vai errar. Você não vai cometer nenhum erro com isso. Não há nenhuma blasfêmia ao dizer isso. Porque igreja você já é. Igreja você já foi constituído. Eu quero que você, no final da aurora da existência de sua vida, você perceba
que a primeira coisa que Deus vai cobrar de você quando você estiver bem próximo, se você tiver a bênção, se eu tiver a bênção também, será essa cobrança: bota em ordem a tua casa. Bota em ordem a tua casa. Deveremos partir deste mundo deixando a nossa casa em ordem. Essa é a nossa missão. Deixar a nossa casa em ordem. Não adianta, Deus não vai querer uma casa de pedra chamada templo. Não estou atacando o templo, porque eu sou apaixonado pelos templos. Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. Deus prefere muitas vezes uma lâmpada queimada no templo do que um coração apagado na tua família. Nós somos convidados a olhar e sermos líder. Porque se nós buscamos a Deus, teremos da parte de Deus forças para liderar os desafios que temos dentro das 4 paredes de nossa casa. E vencê-los. Porque se Ele é conosco, ninguém será contra nós. Porque maior é aquele que está conosco do que aquilo que está no mundo. Somos convidados a liderar. Lideremos. Peçamos estratégias espirituais. Busquemos por sabedoria. Não nos acostumemos, não nos conformemos com este mundo, mas transformemos pela renovação do nosso entendimento. Nós temos uma renovação de entendimento, e isso acontece quando a nossa missão for esta. A terceira, aprender a lidar com suas emoções. Homens muitas vezes são ensinados a esconder as suas emoções. Eu escrevi no livro, na revista do Homem Batista, justamente um tema no ano passado chamado Homem que é Homem Não Chora. E eu respondi: chora sim. A gente sabe o mal que faz para um homem ser duro o tempo todo. E como isso afeta as pessoas que estão ao nosso lado. Jesus foi sensível. Jesus chorou. Homens que buscam viver para Deus com propósito e integridade, eles passam a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é o sentimento que eu aprendi a ser assim. Não, é o novo sentimento de uma nova criatura. Sensibilidade de Deus. A quarta lição é que um homem de Deus que busca viver com integridade, ele é um homem de palavra. Ele é um homem do fio do bigode. Ele não é um homem que uma hora ele é uma coisa na igreja. Você já sabe essa história do homem que é bonzinho na igreja e ruim em casa, né? Então nem vou contar essa história. Existem muitas histórias do homem bonzinho dentro da igreja e que na casa ele não é. Mas nós somos convidados a sermos um homem de palavra, porque a palavra é a expressão do caráter do homem. Uma hora ele é alguma coisa dentro da igreja, uma hora ele é outra coisa dentro do WhatsApp, outra hora ele é outra coisa em qualquer outro lugar. Ninguém sabe quem ele é. Uma hora ele é bonzinho aqui na frente de todo mundo, lá no canto dos bastidores ele vira a cara, lá no outro ele está dando indireta. Ele não é. Homem cristão sabe que ele paga o preço por sua palavra, ele vela, ele tem, um zelo, ele tem até uma vaidade. Não sei se é vaidade santa, mas um homem que é homem cumpre a sua palavra. É homem de palavra, é homem de bigode, é homem de honra, é um homem que sabe que está falando porque ele está no caminho do Senhor. Então ele não tem essa conversa. Ele não é três caras. Ele não é o advogado do diabo. Eu sei que tem pessoas políticas aqui, mas não se aplica ao Ademar, que é político. Mas ele não é o político da coisa. Porque ele não gerencia as pessoas, porque ele sabe que as pessoas não é dele. E isso também, como nós, homens, líderes, pastores,
diáconos, presidentes, homens que lideram as outras pessoas podem cair muito nesse erro. Porque ele tenta agradar a todos. Jesus não agradou a todos porque ele tinha perfeita consciência de que ele não podia agradar a todos. Então nós somos convidados a ser um homem de palavra. Um homem que, se você não estiver andando com Deus, muito obrigado, fique com Deus, não vou fazer barganha para você andar comigo, porque Deus não faria isso, porque Deus é verdade, é luz, é justiça, fica aí que eu vou com Deus. Ele não é o Salvador. Ele é um homem que já está aliançado com Deus. É como aquela história antiga, né? Provérbio chinês que diz: ai meu Deus, para aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Assim é um homem sem palavra. Ele é um homem da circunstância, do momento. Uma hora ele é palmeirense cristão, outra hora ele é corintiano cristão. Depende com quem ele está interagindo ali. Não, porque eu tenho que ganhar essa pessoa. Cara, você não foi feito para isso. Ninguém ganha ninguém, ninguém muda ninguém. Se não fosse assim, não precisava de uma cruz. E uma cruz no meio de dois malfeitores. E isso liberta ele de muitas responsabilidades, porque a integridade é fundamental para a vida do homem cristão. Ser verdadeiro, ser honesto e cumprir com os compromissos assumidos é um testemunho poderoso para o mundo e uma forma de honrar a Deus, e isto dá fama para o Evangelho. Muitos de nós, seja pastores, seja líderes, seja quem for, muitas vezes, por não serem homens de palavras, criam difâmia do Evangelho. Uma hora ele tem que até lembrar o que ele acertou com o outro. Não é assim. Nem Jesus teve todo mundo com ele andando. Tem que ter paz no coração e falar: minha vida, meu compromisso, minha primeira palavra que eu dei foi para Deus. Foi como o próprio Pedro falou, desculpa a palavra cara. O próprio Pedro falou: quem aprende, nas minhas palavras, quem aprende a se ajoelhar para Deus nunca dobra a cabeça para homem. Nunca se dobra a cabeça para a circunstância. Então nós não dobramos joelhos, nós não imploramos para as pessoas nos seguirem. Nós temos influência suficiente pela palavra para que as pessoas vejam que nós estamos aliançados com Deus a tal ponto que nós somos um homem de palavra com Deus. Muitos de nós queremos ter palavras bonitas e honrar os nossos compromissos uns com os outros. Isso é bonito, isso é dever nosso. É nosso dever. Mas nós esquecemos que a primeira coisa que nós precisamos fazer é honrar a nossa palavra com Deus. Qualquer coisa que eu tiver que aliançar com qualquer um, tem que passar pelo filtro da minha palavra que eu já dei para Deus. Somos convidados a viver assim. Porque as pessoas vão ver que temos integridade, brio, honra. E as pessoas falarão: é esse cara que é o nosso líder. Ele sabe para onde ele está indo. Vamos acompanhá-lo. Mas vamos acompanhá-lo, sabe por quê? Porque ele não fez conchavo comigo. Ele não anda de bandinho. Ele anda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós queremos andar com ele porque ele anda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por último, é um homem que tem a missão de servir os outros. Se tem uma das coisas mais relevantes, é o serviço. Jesus é o maior exemplo de serviço e amor ao próximo. E não joga na cara, não. Não joga na cara de ninguém. Um bom homem cristão, tudo que ele faz sem interesse, porque ele já tem um propósito. Eu estou servindo a Deus através de você. Então eu não
não tenho que receber 3 tapinhas nas costas. Eu não tenho que receber elogio de ninguém. Não é o título que me torna qualquer coisa, porque eu já sei quem sou no Senhor. Então eu entro e saio. Eu entro e saio servindo. Uma vez uma comissão de indicação pastoral ficou doida comigo. Depois eles vieram me convidar para ser pastor da igreja deles. Eles ficaram doidos comigo, perguntando assim: qual é o seu dom? Qual é o seu dom, pastor? Todos nós temos dons. Eu acredito que, gostamos de saber o dom do pastor. Se caso nós tivéssemos que convidá-lo, o Senhor, para ser o nosso pastor aqui na nossa igreja, pelo menos gostaria de conhecermos, qual é o dom que esse pastor tem, Eu falei: servir. Como assim? Servir? Mas, pastor, é o seguinte, tem uma vassoura aí, que é só para mim, não é para dar na cabeça de ninguém, não. Essa vassoura é só para mim exemplificar. Servir. Se tiver que varrer, eu varro. Se tiver que pintar, eu pinto. Se tiver que andar a pé, eu ando. Se tiver que visitar, eu visito. Se tiver que chorar, eu choro. Se tiver que liderar um departamento infantil, eu vou ter que fazer isso. Porque a minha formação foi esta. Pelo menos a minha formação, que me levou a se servir à igreja, foi esta. Eu aprendi lá, na união masculina, que o homem de Deus, ele serve. Ele não tem esse negócio que eu só canto na música, eu só canto naquilo. Ele serve em tudo, para o reino de Deus, ele serve em tudo. Até porque, eu disse naquele dia, um crente que não serve para nada. Ele pode ter até dom, mas se ele não estiver usando esse dom para servir, o que vai adiantar esse dom? Então ele é prestativo. Ele imita Jesus, porque o serviço de amor ao próximo. Homens cristãos devem buscar oportunidade a cada momento para servir e abençoar as pessoas ao seu redor, seja na igreja, na comunidade, no trabalho. Ele não vai ser feito de bobo, não, irmão. As pessoas vão ficar, que não sei o quê, mas você já percebeu que os grandes líderes da história, os grandes encarregados das empresas, corporativistas, são aqueles que fazem tudo e servem tudo, começaram a fazer tantas coisas que daqui a pouco eles passaram a conhecer tudo, a ponto de não ter outra alternativa a não ser colocar ele como cabeça. E Jesus Cristo disse isso: se você for fiel no mínimo. E Jesus Cristo disse isso: se vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu fui capaz de lavar os seus pés, vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Então o homem cristão da união masculina missionária, ele trabalha no Munami, sim. Vamos lá levantar uns blocos lá, vamos levantar uma igreja, vai ser de madeira? Vamos, vai ser de alvenaria? Vamos de alvenaria. Vai ter Mupan? Vamos no Mupan. Mas ele serve muito mais que isso. Muito mais que isso. Ele serve todos os dias ele tem algo para servir, sempre tem alguém. Eu gostei naquela época que eu trabalhava, no mercado que eu trabalhava, ele tinha um slogan em sua camiseta que eu acho que não tem mais por aí. Estava escrito nas costas deles assim: em que eu posso te ajudar? Eu achava legal, porque todo mundo usava essa camiseta, então não tinha como saber se ele era chefe de algum lugar, se a moça do caixa era gerente, ninguém sabia quem era quem. Todo mundo sabia de uma coisa: todos estavam habilitados para servir em qualquer coisa que solicitasse. Eu acredito que no Evangelho é assim. Eu acredito. É meia-noite, é 1h da manhã, é com carro, é sem carro, é com o meu carro, é com o seu carro, é a pé, é com o meu dinheiro, é com a minha oração, é com a minha ação.
Eu estou dentro. É para o reino de Deus? Ixi, eu estou dentro por inteiro. Vamos que vamos. Não, mas não tem hora para voltar. Não tem problema. Ah, mas eu tomo remédio controlado. Não tem problema. Estou levando minha caixinha de remédio com horário tudo certinho. Estou indo junto. Vamos trabalhar. Vamos servir. Nós somos chamados para isso. Para servir. É o que arde, é o que queima. É o que arde, é o que queima. Quando eu comecei, nós marcamos para fazer um trabalho hoje na nossa igreja, a gente sabia que a gente ia enfrentar um dia chuvoso, a gente sabia que precisava de algumas coisas, mas durante a semana toda meu coração ardia, o coração de alguns irmãos ardia, a gente comunicava, e aí, tá tudo certo mesmo, nós vamos, e dentro de nós aqui, aquela voz falando, vamos servir, vamos servir, vamos servir, vamos que vamos, chegou o dia. Gente, é o dia mais gostoso, o dia passa tão rápido, mas é a coisa mais deliciosa, e quando a gente termina aquilo, tem que servir outra pessoa, tem que atender no gabinete pastoral, tem que ir com o irmão para o outro lado da cidade, tem que ir no hospital em tal lugar, tem que ir numa delegacia. Nós estamos servindo e a gente não dá para sentir cansado. Você não se sente cansado? Eu gosto do irmão Ademar porque a gente anda muito e ele anda muito mais do que eu. Mas eu nunca vi o Ademar dizer no final da jornada do dia: ai, eu estou cansado. Rapaz, nós pelamos vindo lá de Sergipe, Ceará, Recife. Pelamos 3 dias para ir, 4 dias para voltar. Todo mundo esbaforido. Eu nem sabia para onde eu estava indo mais. Não sabia se estava indo, se estava voltando. O Ademar já estava acostumado. Para ele estava tudo bem. Mas chegava um dia, tinha dia que a gente chegava assim, procurando uma pousada, assim. A gente olhava um para a cara do outro, estava nítido. A gente estava arrebentado. A gente estava estragado por dentro. Mas a gente via alegria, não via ninguém dizendo: ai, eu estou cansado. Ai, se tivesse um avião aqui. Ai, se tivesse um helicóptero. Não. Motivados. Sabe, quando você está para servir, você supera o cansaço, você supera a dor, você supera o dia. Gente, é uma coisa extraordinária. Eu já estou com 50 anos e ainda não fiz nada por reino de Deus. Eu estou desesperado. Quando eu fiz 50 anos de idade, eu falei para o irmão Demar, falei para alguns irmãos: rapaz, eu acho que eu só tenho mais, se eu te viver bem, talvez eu tenha 15 anos de vida saudável para movimentar legal mesmo, no último da plenitude. Sabe o último do osso, o tutaninho do osso? Com 75 anos, 65, talvez eu estaria assim: vamos lá, tal. Eu acho isso muito pouco, porque passa rápido. Se 50 anos foi assim, imagine 15 anos. Imagine quando a vista começar a falhar de verdade. O médico falou: rapaz, você vai ter que não vai poder dirigir mais. Aí a primeira coisa que eu vou pensar é 2 coisas. E agora? Não vou poder mais dirigir para Deus, não vou poder dirigir para minha família. Isso me machuca. Então eu particularmente não sei quanto a vocês, mas eu tenho dito para algumas pessoas: eu estou na contagem regressiva. Eu tenho consciência disso. Não sei se daqui 15 anos, 1 ano, 2 anos, vai me submeter a uma hipossuficiência da minha saúde, e eu vou ter que lidar com alguns remédios controlados, e eu vou ter que aprender a conviver com isso para sair correndo pelo mundo, vivendo, servindo com a mesma alegria. Eu não sei. Mas eu digo para você, meu amado, como muitos colegas já me falaram, já ouvi eles dizer: que pena que eu aceitei Jesus somente com 17 anos de idade. Se eu tivesse aceitado antes, eu faria mais coisa. Uma vida é muito pouca para servir a Deus. Uma vida é muito pouca para servir a Deus. Somos convidados a servir. Sirva ao Senhor. Sirva a sua igreja. Sirva a sua comunidade. Sirva o seu trabalho. Sirva, porque só servindo você vai conseguir expressar amor. Você também vai conseguir expressar o caráter de Jesus para os outros. Que Deus nos abençoe.